por esta oportunidade, Senhor. Estamos na tua casa, Pai amado, louvando, engrandecendo teu nome, Senhor. Ó, Pai amado, neste momento, Pai Celeste, quero chegar em tuas mãos, teu servo, meu Deus, Gabriel, Senhor amado. Ó, Pai amado, usa ele como instrumento em tuas mãos, ó, Pai Celeste. Continua falando aos nossos corações nesta noite, Senhor. Ó, Pai amado, que possamos nos alegrar, Senhor Deus, com a tua palavra, Senhor. Ó, Pai amado, nós possamos, ó Pai Celeste, não somente ouvir, ó Pai, mas colocar em prática em nossas vidas, ó Pai. E continuar a nossa jornada, Pai Celeste, sendo orientado pelo teu Espírito Santo, Aleluia, Pai. Jesus. Te agradecendo por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, nessa noite, ministrando a palavra. Quero agradecer ao meu amigo, irmão Adiel, que fez esse convite. Com muita alegria aceitei de estar aqui com ele. Como ele bem falou, nos conhecemos no seminário, bons tempos ali passando juntos. Como é bom, né, aprender, estar em comunhão uns com os outros. E é um prazer enorme estar com essa igreja, com os amados irmãos. Venho lá da Missão Evangélica do Brasil, que deixa um abraço do meu bispo Vinícius, para todos os irmãos. E nessa noite nós vamos estar aqui imbuídos de trazer a mensagem, né, a palavra do Senhor, que é o ato principal, é ouvirmos a palavra e através da palavra sermos transformados. Gostaria que os irmãos abrissem comigo a carta, a epístola de Tiago, capítulo de número 1. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler a partir do verso 21 e até o versículo 25. O tema, né, desse mês é maturidade, né, meus irmãos? E assim foi passado, né, o tema maturidade. E o livro de Tiago, ele vai trazer muito bem essa ideia da maturidade e através da palavra. E o título, né, ao qual foi passado, para que nós estaremos trabalhando, os irmãos estarão trabalhando durante esse mês, o tema maturidade, e o título é Vivendo a Verdadeira Essência da Palavra. Ou seja, só vive a essência da palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus, se dedicando na leitura e deixando que a palavra nos transforme. E aí sim vem a maturidade. Né? E nós vamos ler, meus irmãos, versículo de número 21 até o 25, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhantemente a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Verso 25. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-a, será bem-aventurado naquilo que fizer. Os amados irmãos podem tomar seus assentos. Gostaria somente de fazer só mais uma oração. Pai amado e Pai querido, já louvamos ao Teu nome, já ofertamos na Tua casa. Ó Deus, desde o momento em qual chegamos, joelhos dobrados, orando, intercedendo para que a Tua presença ela se faça presente nesse lugar. E nós sabemos, ó Deus, que a Tua presença está no nosso meio. E, ó Deus, que a Tua presença ela se revele a cada um de nós nesse lugar. Que os nossos corações estejam, ó Deus, desde o momento em que iniciamos, ó Deus, em chamas de amor por Ti, para, ó Deus, estarmos num culto de verdadeira adoração ao Teu nome. E, ó Pai, eu quero entregar nesse momento a cada irmão que está aqui presente. Eu entrego a mente, o coração, e, ó Pai, que em nome de Jesus, nenhuma seta maligna, ó Deus, venha impedir, ó Deus, de que a Tua palavra venha adentrar na nossa mente e coração nessa noite. Todo mal, ó Deus, toda tormenta ou algo que alguém esteja passando, ó Deus. Ó Pai, eu quero lhe pedir que o Teu Espírito Santo cubra essa mente, esse coração, e que, ó Deus, ela saiba e entenda de que o Senhor está aguardando. E, ó Deus, que esse momento da palavra é o momento ao qual nós somos edificados pelo Teu Espírito Santo. Desde já, ó Deus, obrigado, ó Pai, por essa oportunidade.
e que teu Espírito Santo, que já está no meio de nós, haja no nosso meio, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, mais uma vez a paz para todos. Meus irmãos, o tema, né, como já falei, maturidade, e o título que nós vamos estar trabalhando é Vivendo a Verdadeira Essência da Palavra. Então, nós nessa noite vamos trabalhar o conceito desses versículos que nós lemos, a aplicação dele na nossa vida, trazendo para nós nessa noite a importância ao qual nós temos que dar a palavra de Deus, as Escrituras do Senhor. E o livro qual nós estamos lendo, a carta a qual nós estamos lendo, é referente a Tiago. Quem é Tiago? Tiago, esse aqui ao qual escreveu, é irmão de Jesus. Se você for olhar ao longo da Bíblia, tinha um apóstolo Tiago, né? Tinha outro Tiago, se não me engano era o Tiago Menor, o nome dele, que eu chamava. Mas o que escreveu essa carta é Tiago, irmão de Jesus. Ele não é denominado apóstolo, apesar de Paulo chamá-lo, ele não fazia parte dos 12. Por quê? Porque Tiago, ele vai se tornar um membro importante para a igreja depois que Jesus morre e é ressurreto. Quando Jesus é ressuscitado e aparece de novo para os discípulos e aqueles ao qual o seguia, Tiago vai se converter, de fato. E esse episódio, nós vamos saber disso por que Tiago não era apóstolo? Lá em João capítulo 7 vai narrar que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Ou seja, Jesus veio, seus irmãos de Maria com José tiveram outros filhos, seus irmãos de sangue ali não acreditavam nele, no seu ministério. Tiago era um desses. E João vai dizer, capítulo 5, que seus irmãos não criam no seu ministério. Depois, esse Tiago, ao qual vai escrever essa carta, já está convertido, é alguém muito importante já para a igreja. Lá na frente, Tiago vai presidir o concílio de Jerusalém em Atos 15, que foi um período ali conturbado da igreja, porque eram muitos judeus convertidos, porém também estava chegando quem? O povo que não era judeu, os gentios. E o que aconteceu? Os judeus queriam o quê? Queriam que todo mundo que não era judeu seguisse a mesma regra deles, circuncidasse, seguisse os ritos. E os irmãos ali, os apóstolos, viram, gente, não é bem assim. E Tiago vai ser esse que vai presidir esse concílio, esse irmão de Jesus. Ele vai estar ali, ou seja, Tiago é quem está escrevendo essa carta. E Tiago vai direcionar essa carta para a igreja que estava aprendendo a viver a fé cristã em meio às perseguições e desafios. Eram tempos difíceis, marcados por instabilidade, sofrimento e intensa pressão sobre aqueles que decidiram seguir Jesus. Então, ou seja, essa carta está sendo escrita, já no capítulo 1, verso 1, Tiago vai dizer, as 12 tribos que estão espalhadas, né? O que estava acontecendo? Os irmãos da igreja, aqueles que serviam a Cristo Jesus, os judeus, estavam espalhados. Depois da morte de Estevão, todo mundo debandou. Por quê? Saulo, né, antes de se tornar Paulo, estava perseguindo os cristãos. Então, os irmãos se dividiram, cada um foi para um lugar circunvizinho a Jerusalém. Então, Tiago está escrevendo para esses irmãos que estão montando suas igrejas ali em volta. Estão fugindo, mas mesmo assim ainda anunciando o evangelho de Jesus. Então, esses são os destinatários dessa carta. Porém, meus irmãos, esses destinatários, que eram judeus que estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo, enfrentavam as perseguições, pobreza, porque tiveram que ir embora de seus lares, de onde eles moravam, estavam sofrendo injustiças e preconceitos aonde quer que eles estavam. E, ou seja, só que não tinha um problema somente externo à igreja. Além de ter as pessoas que seguiam essa igreja, os próprios judeus e os romanos em si seguiam os cristãos de alguma forma ou de outra, havia as dificuldades que eram internas. O que estava acontecendo dentro da igreja? Favoritismo, invejas, palavras impensadas, orgulho e uma fé que, em muitos casos, havia se tornado apenas um discurso, sem transformação prática. Ou seja, tanto que a gente vai ver que a base central aqui de Tiago, que nós vamos tratar, vai falar de quê? De quem ouve a palavra, escuta, mas não a pratica. Não tem ações diante da palavra que ouve. Eu sento, eu escuto, eu conheço, mas eu não ajo
conforme a palavra diz. Ou seja, só está ouvindo, mas não está praticando. Ou seja, Tiago vai deixar bem claro, não pode um cristão se desvencilhar. Ele pode ser até um bom ouvinte, mas ele também tem que ser um perfeito praticante do evangelho. Porque o evangelho não é só ouvir, é praticar, é agir. Então, ou seja, é dentro desse contexto que Tiago escreve a sua carta. Ele é como um pastor querendo conduzir crentes a uma vida cristã autêntica. Ele escreve, Tiago, como um pastor que conhece as dores do seu povo. Tiago conhecia as suas dores e desejava ver a igreja madura, cuja fé seja percebida não apenas nas palavras, mas nas atitudes diárias. Ou seja, Tiago está escrevendo uma carta trazendo a ideia de que esses irmãos precisavam amadurecer. Para quê? Para que além do que eles falassem, eles viviam. Porque é o mesmo mal até hoje. Crentes que falam, mas não vivem. Ou seja, não, quando você pesa isso na balança, quem está lá no mundo vai distorcer isso. Como que ele diz que é cristão, mas não age como um cristão? Diz que professa a fé em Deus, mas não serve a esse Deus. Ou seja, há um destoamento, há uma distância. Isso não existe isso para nós. Nós ouvimos, aprendemos e vivemos o evangelho. Então, o grande propósito dessa carta é mostrar que a verdadeira fé sempre produz transformação. Para Tiago, não basta conhecer a verdade, é necessário vivê-la. Não basta ouvir a palavra, é preciso praticá-la. Não basta afirmar que se crê em Cristo. Essa fé precisa ser demonstrada por amor, justiça, humildade, perseverança, domínio da língua e da dependência de Deus. Essa carta de Tiago desafia a nós, quando nós lemos, a examinar a nossa fé, a ver como está a nossa declaração visível a quem está lá fora. Se o nosso caráter e as nossas decisões e os nossos relacionamentos estão casados com a palavra do evangelho ao qual nós vivemos. Então, ou seja, Tiago está escrevendo a pessoas perseguidas, mas há cristãos que estão sendo perseguidos, mas todavia não estão vivendo de acordo com o evangelho devia ser. Então, Tiago está se direcionando para esses irmãos, para essa igreja que está dividida. Porém, há esses problemas externos e internos dentro da igreja, onde as pessoas falavam, mas não praticavam aquilo que diziam. E, ou seja, não é diferente da realidade hoje, das igrejas, num modo geral, onde as pessoas falam muito bem do evangelho, dizem que conhecem a Jesus, mas não vivem na sua prática de vida a vida ao qual deve ser redigida pela palavra. Então, ou seja, quando quem está lá fora vê isso, vê que há uma diferença. Ou seja, como que você diz que é, mas não age como é, ou deveria ser. Então, o livro de Tiago, ele vai nos levar a uma atitude de ética e moralidade. Ou seja, aquilo que eu aprendo, eu devo botar em prática da forma correta. Ou seja, é isso que o livro de Tiago quer destacar para nós. Ou seja, Tiago ele está trazendo para nós, somos pessoas que não vivemos pelo nosso orgulho ou achismos. Vivemos e andamos única e exclusivamente pela palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e prática. Ou seja, eu não vivo o evangelho aos moldes do que eu acho. Eu não vivo o evangelho dos meus achismos ou da forma que eu acho que tem que ser, dentro do meu orgulho, não. Quando eu me rendo ao evangelho, a Cristo Jesus, eu de fato vivo exclusivamente o que a sua palavra diz que eu tenho que viver. Ou seja, eu abro mão do meu orgulho, eu abro mão de mim mesmo para que o caráter de Cristo seja implantado em mim. E, ou seja, esse evangelho dá frutos na minha vida. Esse é o evangelho de Tiago. Então, meus irmãos, dentro do versículo 21, primeiro ponto, o verdadeiro cristão, ele acolhe e abriga a palavra. No versículo 21, ele vai dizer, primeiro, antes dele acolher essa palavra, Tiago vai dizer que existe uma preparação para receber essa palavra.
Ou seja, no início ele vai dizer, portanto, livrem-se de toda impureza, moral e maldade. Tiago nos convida, antes de receber a palavra, igual vocês estão aqui, ou todo dia de domingo, ou os cultos durante a semana, antes de você adentrar esse lugar, Tiago está dizendo, livre-se de tudo que é mal, de tudo que é impuro que está no seu coração, para que você receba essa palavra. Ou seja, você tem que abrir mão do seu orgulho, da inveja, da dureza, da tristeza, da raiva, ódio, rancor. Mas, Gabriel, eu sou cristão, mas às vezes esses sentimentos vêm no nosso coração. Algo que a gente está passando vem e cria no nosso coração algum sentimento ruim. Então, ou seja, há sentimentos que há em nosso coração, mediante ao nosso contexto de vida, que às vezes criam um sentimento dentro de nós. E Tiago está dizendo, para você receber a palavra, antes, peça para que o Espírito Santo limpe o seu coração. Arranque do seu coração toda a maldade, todo o sentimento de imoral, tudo aquilo que é ruim e que você sabe que está te causando mal. Porque se você deixa que esse sentimento ruim esteja ligado em você, quando você entra nesse lugar, a palavra vai ser lançada e o seu coração não vai semear essa semente que está sendo lançada. Jesus mesmo vai dizer, Mateus 13, a parábola do semeador. O nosso coração é como um terreno para ser plantado. Existe um terreno ao qual, quando ele vai dizer, onde a semente foi lançada, havia um terreno onde o solo era endurecido, aonde o solo era superficial, aonde o solo era congestionado, mas havia um outro solo que era um solo frutífero. Ou seja, Mateus 13 está dizendo, seu coração é um solo onde a semente do evangelho é plantada. Então, para que você receba esse evangelho de Cristo Jesus no seu coração, Tiago vai fazer alusão de que você precisa abrir mão de tudo que há de ruim em você, para que antes você receba a palavra. Porque se você estiver com o coração endurecido, entristecido, angustiado, com coisas que não convêm ao reino, quando a semente for lançada, ou seu coração vai estar endurecido, ou o solo do seu coração vai estar superficial, ou o solo do seu coração vai estar todo congestionado, e aí aquilo que deveria dar frutos vai ser uma semente perdida, e vai vir as aves do céu e roubam essa semente. Então nós devemos pedir que o Espírito Santo arranque, todas as vezes que vier para o culto, peça, Espírito Santo, arranque do meu coração toda a erva daninha que há em meu ser, para que quando eu adentrar essas portas, o evangelho que será pregado, ele crie e frutifique dentro de mim. O meu coração seja um solo totalmente fértil, para que o teu evangelho entre em meu ser e através de adentrar em meu ser, crie transformação na minha vida. E aí Tiago vai dizer ainda, ou seja, existe uma maneira para receber a palavra. E essa maneira é abrindo mão, pedindo para que o Espírito Santo arranque todo o mal do meu ser. E o segundo, ele vai dizer, continua dizendo, aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Ou seja, existe uma forma de receber essa palavra. Antes de eu receber a palavra, eu peço para que o Espírito Santo ele venha transformar o meu coração. Mas agora que eu peço que o Espírito Santo arranque todo sentimento de angústia, de dor, de raiva, o que quer que seja, eu entro na presença do Senhor e agora eu tenho que receber essa palavra de forma humilde e sincera, de forma que está sendo entregue ao meu coração. É necessário fertilizar o terreno para que a semente frutifique. A palavra necessita ter solo bom, seu coração é esse solo, para ter raízes profundas em nosso ser. Ou seja, nós aceitamos a palavra, o que ela diz. Eu não debato com a palavra. Se a palavra está sendo pregada, e quem está pregando a verdade, eu não debato com a palavra, se ela está me confrontando ou não. Eu aceito ela. Eu não discuto com ela. Eu honro a palavra do Senhor que está sendo pregada, porque a palavra não é do homem, não é nossa, não é minha, é de Deus. Então eu não debato, eu não discuto com a palavra, eu aceito ela. Não buscamos distorcer a palavra para que ela se encaixe ao meu modo de pensar. Ou seja, eu não recebo a palavra e amanhã eu pego essa palavra e encaixo de acordo com o que eu quero. Não! Se a palavra diz que é assim, o meu coração tem que aceitar do jeito que é.
mesmo doendo em mim ou não, eu aceito ela. Ou seja, quando eu peço para que o Espírito Santo venha arar o meu coração, arrancar toda a erva, tudo que não há de bom nessa terra, é para remover o que não é bom em mim. Ou seja, abrimos o nosso coração para receber a palavra da verdade. E assim obtemos o resultado desse processo. E qual é o resultado desse processo? Tiago vai dizer, essa palavra que você está recebendo no seu coração, ela é poderosa para salvar a sua vida. Não é uma palavra qualquer. Quando é o evangelho pregado, não é de uma seita, de uma religião qualquer, não é uma ideia filosófica criada por um homem que surgiu, não, é do próprio Deus encarnado, é o próprio Deus que está no seu trono de glória, que desde Gênesis e Apocalipse usou homens com poder e autoridade para escrever cada palavra, e com poder e autoridade esses homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram isso aqui para que a gente venha viver ela e não colocar ela no nosso molde. Nós nos moldamos a palavra. Então, ou seja, quem nasce, quem escuta, quem recebe e quem pratica a palavra tem garantia da salvação. Então, ou seja, o primeiro ponto que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus Cristo, vai deixar para nós é: você deve abrir mão, pedir que o Espírito Santo transforme o seu coração, are seu coração, arranque tudo que há de ruim nesse terreno. Segundo, receba com humildade essa palavra que é pregada. E assim que você recebe essa palavra, ela traz salvação para a nossa vida. Porém, meus irmãos, Tiago não para só aqui. Ou seja, Tiago está dizendo para você nessa noite, o Evangelho, a carta de Tiago, a palavra de Deus, essa epístola de Tiago que foi escrita para essa igreja que estava dispersa, mas nessa noite ela traz para nós uma ideia de que nós também não podemos ser somente bons ouvintes. Ou seja, Tiago vai despertar essa ideia, cuida do seu coração. Peça que o Espírito Santo arranque do seu coração o que não há de bom. Receba a palavra com humildade, seja cheio da palavra no seu coração, na sua mente. Tanto que somente vai dizer, eu medito na tua palavra de dia e de noite. Ou seja, tem amor por essa palavra. Todavia, Tiago vai deixar bem claro, a igreja ela não precisa de cristãos que sejam bons ouvintes. É bom você ser um bom ouvinte. É bom que você venha ao culto e ouça a palavra. Todavia, você também precisa praticar aquilo que você ouve. E aqui é o embate. É aqui que tem que chocar a nossa vida. Eu não posso somente abrir a minha boca e dizer, e pregar, ou falar, ou as pessoas saberem que eu sou cristão. Algo tem que estar ligado juntamente com isso. E o que está ligado com aquilo que eu falo? É como eu ajo. Ou seja, não tem como eu dizer que sou um cristão, mas vivo em pecado. Não tem como eu dizer um cristão, mas vivo em fofoca. Não tem como eu dizer que sou um cristão e vivo com mentira nos meus lábios. Não tem como eu dizer que sou um cristão, mas vivo chafundado no pecado. Ou seja, não tem como. Isso destoa para quem? Para o próprio Senhor. Está vendo para nós e fala, não, meu filho, não é bem assim. Se você está dizendo que me segue, abre mão de tudo que você tem. Abre mão da sua própria vontade, dos seus desejos carnais. Talvez você vai ter que abrir a mão até dos seus sonhos. Como aquele jovem perou para Jesus e falou, Jesus, eu te sigo, eu sigo tudo que você diz que tem que ser seguido. Eu sigo tudinho. Aí Jesus vai dizer, mas te falta uma coisa. Vende tudo que tem e me segue. Aí não, Jesus. Aí não dá. Abrir mão do meu dinheiro, tudo que eu tenho, não dá. Mas o evangelho é isso, é você abrir mão de tudo que tiver que ser aberto mão, meus irmãos. Se tiver que ser aberto mão de um emprego, vai ter que ser aberto mão, porque o que está em jogo não é só dinheiro, não é só saúde. O que está em jogo aqui, meus irmãos, é salvação, é vida eterna. Você não pode brincar com isso. Ou você está brincando com a vida eterna com Cristo, na presença com Ele, diante dEle, louvando na eternidade, ou você está querendo ir a passos largos para o inferno. Essa é a realidade de quem conhece a Bíblia. Só há dois caminhos. Você não pode brincar com isso. Não se brinca com isso. Então, ou seja, se você diz que é cristão, toda vez que você diz, alguém pergunta, você é crente? Você diz, eu sou. Mas a partir desse passo, se você diz que eu sou crente, a mente dessa pessoa vai entender, então esse cara é diferente.
Ele vai um pressuposto na mente de quem ouve de você que você é um cristão, ele vai ter um pressuposto de que você age como cristão também. Então, ou seja, há a necessidade de não ser somente um bom ouvinte. Há uma necessidade de conhecer a verdade, mas viver essa verdade. E o segundo ponto, o verdadeiro cristão pratica a palavra. Tiago, ele mostra que quem pratica a palavra tem benefícios para si. Versículo 22 a 24 vai dizer assim: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, aquele que só ouve e não pratica está se enganando. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Antes, no versículo que nós lemos, Tiago está tratando a palavra como uma semente. E agora Tiago vai tratar a palavra como um espelho. E esse espelho aqui que Tiago vai tratar, desse homem que traz a palavra e não a pratica, vai haver um contraste. Que contraste, Gabriel? Aquele que tem a palavra como um espelho, ele olha para esse espelho e ele vai trazer para si um autoexame. Quem olha para a palavra como um espelho, ele vai olhar para a palavra e vai fazer um autoexame de si. Ou seja, quando nós olhamos para um espelho, principalmente as mulheres, é para ver se está bem o seu cabelo, se está boa a maquiagem. Um homem, quando olha antes de ir para o trabalho, vai ver se a barba não está suja, se o cabelo está bem, se o gel, se o cabelo está ajeitado. Quando a pessoa olha no espelho, ela vai olhar no espelho e vai ver se há algo de errado nela. Eu olho no espelho, não é só para olhar e eu estou aqui, não. Não existe isso. Você não é um cãozinho que fica olhando, uma criança pequenininha que olha para um espelho, brinca. Não, você olha no espelho para ver se há algo errado em você. Você olha no espelho para ver se está tudo bem antes de você sair de casa. Ou seja, quando Tiago vai usar essa palavra, esse conceito de espelho, há um contraste. Primeiro, aquele que vive a palavra, aquele que pratica a palavra, ele vai olhar a palavra como um espelho, mas ele vai fazer um autoexame de si mesmo. Ou seja, ele usa a ideia de espelho para que nós venhamos a ter uma análise de nós mesmos. Uma análise dentro de nós. Não é superficial. Antes de você sair de casa, antes de você ir para o trabalho, ou quando você acorda, você está fazendo uma análise por externo. Mas Tiago está dizendo aqui que eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso olhar para dentro de mim e ver o que há errado em mim. Eu preciso olhar para dentro de mim e quando eu olho para o Evangelho, olhar para dentro de mim e pedir: Senhor, arranca esse homem e essa mulher que está falhando. Olha para dentro de mim e olha: Senhor, transforma aonde precisa ser transformado. Me liberta daquilo que eu preciso ser liberto. Quando eu olho a palavra como um espelho de verdade, eu peço para que eu olhe para quem eu sou e me examine à luz da Bíblia e diz: Senhor, eu estou falhando aqui. Então, se eu estou falhando aqui, Senhor, apare essas arestas na minha vida. Senhor, eu estou errando aqui na minha vida, mas diante da Tua palavra eu estou muito errado. Mas, Senhor, liberta. Tira isso de mim que está errado em mim. Eu olho para o espelho e me autoanaliso. Eu faço um escrutínio de mim mesmo. Assim como o salmista vai dizer: Senhor, esquadrinha. Ali o salmista está dizendo: é lá dentro, no meu íntimo, na minha alma. Olha para dentro de mim, Senhor, e vê se há algum caminho mau. E se tiver, Senhor, arranca. Me liberta desse caminho. O Senhor tem poder para isso. Para me libertar, para arrancar do meu ser aquilo que me afasta dele, aquilo que me distancia dele. Ele tem poder para isso. E foi falado aqui. Ou seja, quando eu olho para a palavra como um espelho, eu estou olhando para ele, refletindo e vendo aquilo que falta em mim. Eu peço para que o Espírito Santo complete isso que está faltando, ou aquilo que estiver errado, que Ele arranque isso de mim. Precisamos ter esse sentimento de não coadunar com o pecado, com o erro, mas de viver em santidade, em retidão, viver em verdade a palavra com amor.
Mas também devemos ter cuidado, que é o que o Tiago está dizendo aqui declaradamente. Tiago vai dizer que aquele que conhece a palavra, mas não a pratica, é o mesmo que conhece a palavra e a pratica. E olha para o mesmo espelho, para a mesma palavra. Só que tem um problema aqui que o Tiago vai dizer. Que há cuidados de quando eu olho para esse espelho, que é a palavra. Tem gente que tem que ter cuidado com o quê? Primeiro, olhar de relance. Ou seja, quando eu olho de um espelho somente de relance, não olho, paro e analiso, ver se está tudo bem, eu deixo coisas de lado. Quando você olha no espelho rapidamente, você pode deixar, às vezes, o canto da boca sujo com a pasta de dente, não é? Você pode olhar no espelho e olhar de relance, a maquiagem ficou borrada. E você não percebeu porque você olhou de relance e saiu, estava com pressa. Ou seja, o Tiago está dizendo, quando eu olho somente de relance para esse espelho que é a palavra, eu não estudo a mim mesmo. Eu não tenho cuidado de ler essa palavra no profundo. Ou seja, eu só olho ela de relance. Tratamos a leitura da Bíblia como um exercício religioso. Ou seja, eu olho de relance, eu li, tá bom, tá legal. Mas o teólogo Warren Wiersbe, ele vai dizer assim, muitos crentes marcam a Bíblia, mas a Bíblia não os marca. Ou seja, a minha Bíblia está toda marcada, mas eu não me li aquela Bíblia com profundidade. Ou seja, eu li, marquei, mas aquilo que eu li não me marcou. Ficou como uma leitura qualquer, como se eu estivesse lendo um livro de autoajuda. Ou seja, aquele que lê a palavra e não a pratica é alguém que está olhando um espelho de relance. Eu leio, não me aprofundo e para mim está tudo bem. O segundo, aqueles que esquecem do que vem. E Tiago está falando aqui, são homens que olham no espelho e esquecem do que vem. Ou seja, olhou no espelho, saiu, aí chegou no ponto de olho, será que eu pentei o cabelo direito? Caramba. E será que eu passei? Porque olhou, esqueceu. Ou seja, Tiago vai dizer, são aqueles que olham e esquecem. Lemos a Bíblia de forma tão superficial que não alcançamos ver quem realmente somos. Pedro, diante de Jesus, quando se depara com Cristo, vai dizer, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Ou seja, quando eu olho para a Bíblia e não me esqueço daquilo que eu estou lendo, ou não olho só de forma superficial, eu reconheço quem eu sou de verdade. Assim, quando Pedro se vê diante de Jesus, afasta-se de mim, eu sou pecador, eu sou falho, não mereço estar perto de você. Isaías, quando vê a glória, ele vai ver, ai de mim, estou perdido. E para nós, é a palavra, quando eu me declaro, olho para ela e vejo ela, mas me lanço nela, eu vejo onde eu preciso ser transformado, e às vezes eu vou ter que gritar, Senhor, eu estou errado, eu estou em pecado, ai de mim, eu preciso me consertar. Mas é esse aquele que olha para o espelho com seriedade, faz um autoexame. Mas aquele que trata a palavra com desdém, com qualquer maneira, é esse que vai ler e vai marcar, mas não vai ser marcado por ela. Ou seja, quando nos deparamos com a palavra, ela revela o que há em nossos corações. Por isso não podemos, diante do espelho que é a palavra, vê-la de forma superficial, mas sim de forma profunda. É isso que Tiago está dizendo. Aquele que conhece a palavra e não pratica é alguém que está só olhando para um espelho de relance, ou alguém que olha e esqueceu do que viu no espelho. E o pior de todos, o terceiro ponto, é aquele que não obedece. Somente ouvir e não fazer, ambas são coisas totalmente diferentes. Não basta você estar na IBD no horário certo, não basta você estar no culto aqui 5 minutos antes, não basta você estar todos os dias dentro da igreja ouvindo essa palavra e não deixando com que ela crie raízes dentro de você. Não basta ler a palavra, é preciso praticar, não é suficiente somente falar, você tem que viver ela. Hernandes Dias Lopes vai dizer, gastamos os assentos dos nossos bancos, mas gastamos poucos a sola dos nossos sapatos. O que ele quer dizer? Eu venho para a igreja, aqueço esse banco, mas o caminhar, mas o agir, mas o gastar dessa palavra não há em mim.
Então, por isso que essa igreja, nessa noite, nesse mês, está trazendo maturidade, como algo para os irmãos despertarem. Eu preciso amadurecer em Deus. Eu preciso ser transformado em Deus. E para isso, eu preciso viver em essência a palavra. Não só meramente marcar, mas ser marcado por ela. Não somente olhar ela como um espelho de relance, mas olhar para ela e como um espelho e me autoexaminar e pedir: Senhor, transforma-me. Ou seja, nesse sentido, se olhar para a palavra e não se autoexaminar, trazendo transformação e vivência da mesma, não adianta nada você conhecer de Gênesis a Apocalipse, se ela não te transforma constantemente. E se nessa transformação você não a vive. E aí aqui fica: você tem olhado com atenção para a palavra e perseverado nela? Nós falhamos muitas vezes nisso, meus irmãos. A verdadeira felicidade está em ouvir, obedecer e viver segundo a vontade de Deus. É ouvir, é obedecer e é viver essa palavra. Continuando, então, nós vemos aqui que Tiago, quem pratica a palavra, conhece a si mesmo. É isso que ele vai trazer do verso 22 ao 24. Precisa se conhecer, precisa se autoexaminar, mas aquele que não pratica não tem esse autoexame. Tiago, no versículo 25, no último qual nós lemos, ele vai trazer a ideia de que aquele que pratica a palavra torna-se verdadeiramente livre. Observe, aquele que vive a palavra, ele se autoexamina. Ele não olha para o espelho de relance. Ele vive, ele olha para esse espelho que é a palavra e vive nela. Pede para ela que ela transforme o seu coração e a partir dessa transformação ele viva. Aí Tiago vai continuar. Depois ele começar tratando a palavra como uma semente, que eu preciso abrir meu coração para essa palavra, de que eu preciso ser um bom ouvinte dessa palavra. Logo em seguida ele vai dizer que esse bom ouvinte, que são vocês aqui nessa noite, precisam, além de ter bons ouvidos, além de ter um terreno no coração, terreno fértil para ser plantado, vocês também têm que ser aqueles que praticam essa palavra para se examinar nela, viver ela. E logo depois ele vai dizer, no final do versículo 25, ele vai tratar agora que aquele que pratica torna-se verdadeiramente livre. Ele vai dizer aqui, contudo, o homem que observa atentamente, lê, deixa que essa palavra crie raízes, a perfeita lei da liberdade. Quando obedecemos a Deus, Ele tem poder para nos libertar, meus irmãos. Ele tem poder para nos libertar das amarras, das algemas, das cadeias do pecado. Contra o poder de Deus e do seu Evangelho não há cadeia, não há algema, não há prisão que sustente diante da presença do Senhor na vida de um cristão. Não há pecado que venha se sustentar, sobressair diante daquele que vive a palavra. Porque ele vive a palavra. E se ele vive a palavra, não há espaço para o pecado nele. Apesar de somos falhos e podemos até errar, mas esse que vive a palavra, no momento que ele tropeça, ele erra, ele sabe que errou, e ele tem um coração arrependido, ele tem um coração quebrantado, e esse erro que ele cometeu outrora, ele busca não viver mais. Mas aquele que conhece, só por conhecer a palavra, ele peca, mas não se arrepende. Vai pecar de novo, vai continuar pecando, mas dizendo que conhece a palavra. Mas conhecer não é o suficiente. Tem que viver ela, meus irmãos. Ela tem que ser gravada e cravada no nosso coração, a palavra. João 8,34 vai dizer, Jesus vai dizer, em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Quem está em pecado é escravo dele. O homem vai dizer, eu sou livre. Não, você não é livre. Se você perguntar para um camarada que bebe, ele vai dizer assim, não, eu sou livre, eu faço o que eu bem entender. Aí você pergunta para ele, amanhã você para de beber. Ele não vai parar. Ele não vai conseguir, que já está no sangue dele. O
camarada que fuma há 20, 30 anos, ele vai dizer, eu sou livre. Então, se você é livre, para de fumar hoje. Ele não vai conseguir parar de fumar. Ele não vai. Por força própria, ele não tem força para isso. Mas o poder de Deus tem. Vai transformar. O poder do Evangelho tem. Que contra um coração quebrantado, não há bebida, não há cigarro, não há prostituição, não há poder que resista ao poder de Cristo Jesus. João 8, 31 e 32, antes de Jesus dizer que aquele que pratica pecado é escravo, ele vai dizer aos judeus que haviam crido nele. Jesus vai dizer, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, Tiago está dizendo isso em sua carta. Ele está dizendo em sua carta, aquele homem que observa atentamente a palavra, crê nessa palavra, vive essa palavra, ele recebe a liberdade. Ele é liberto de fato. Eu tenho a liberdade de andar, de ir e vir, e de não escolher o pecado. Eu sou livre de não escolher o pecado. Mas aquele que está lá fora, ele não tem esse poder. Não, hoje eu não vou pecar, ele vai pecar. Mas nós temos esse poder de muitas vezes refrear e não cair no pecado. Nós temos esse poder e não em nós, não por nós, mas pelo Espírito Santo que habita em cada um de vocês nessa noite. Então, ou seja, Tiago está dizendo para nós, quem pratica a verdade, quem pratica a palavra, ele torna-se verdadeiramente livre, porque ele foi liberto não somente dele mesmo, não de nós mesmos, mas de uma prisão que o homem por si só não consegue romper, que é do pecado. Mas em Cristo não há pecado, não há barreiras, ao qual aquele que está nele, Cristo, o fundamento, a pedra principal da igreja nele, não há quem possa deter. Aqueles que estão em Cristo Jesus, não há pecado ao qual nós possamos transpassar quando estamos nele, firmados nele, na rocha que é ele. E é isso que Tiago está trazendo para nós, essa ideia. O Salmo 119, 45 vai dizer, andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Ou seja, aqueles que vivem a palavra, aqueles que vivem a verdade, aqueles que tratam a palavra como um espelho e são tratados, se olham e pedem para que Deus os trate, os liberte. Esses são de fato livres no poder de Cristo. E aquele, Tiago vai terminando aqui, ele vai dizer, aquele que pratica a palavra é bem-aventurado no que realiza. As evidências daqueles que vivem a palavra é ser abençoado por Deus, principalmente espiritualmente, meus irmãos, pois faz parte daqueles que foram salvos. Ou seja, a nossa maior bênção é a salvação. Porém, essas bênçãos também se expandem para a nossa vida terrena, mas para aqueles que vivem a sua palavra. Ou seja, o maior benefício de ter a palavra, lembra que eu falei no início? Quando eu obedeço, quando eu escuto, quem pratica a palavra, esse de fato está salvo, porque ele entendeu o Evangelho, entendeu por que ele foi salvo, do que ele foi salvo. Quando ele entende o Evangelho e vive, pratica, lê a palavra e vive ela, você está vivendo a salvação da sua alma. A salvação da sua vida, isso é o maior bem. Mas Tiago vai deixar bem claro de que se nós vivemos a palavra, nós também colheremos frutos nessa terra. Não é o nosso maior alvo. Todavia, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso que Ele também nos abençoa em outras áreas. Mas o que nós devemos ter é, eu quero viver a palavra não para ser abençoado. Eu quero viver a palavra porque eu fui alcançado por algo que eu não podia ter, que era a salvação. Eu poderia dar todo o dinheiro do mundo. Todos nós, no mundo inteiro, poderíamos dar as mãos em uma só voz e morrêssemos toda a humanidade de uma só vez. Nada se compararia ao preço da cruz do Calvário. Então, ou seja, o preço que foi pago pela sua alma é preço de sangue. Foi um alto preço. Então, ou seja, nós não podemos perder tempo com um evangelho superficial.
com o evangelho de qualquer maneira, com viver uma palavra de qualquer jeito, não. Quando eu entendo que eu fui alcançado pela salvação, pela restauração, eu entendo daquilo que eu fui liberto, da escravidão do pecado pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, eu não posso de jeito nenhum viver esse evangelho de qualquer maneira. Então, que você desperte nessa noite, entenda no seu consciente, eu fui liberto, eu fui comprado por um alto preço, e eu não posso de jeito maneira viver essa palavra do próprio Deus que deixou para nós de qualquer maneira. Eu não posso vivê-la de qualquer forma. E um fato de que Tiago, como eu disse aqui no final, ele vai dizer, não se esquecendo e persevera na prática dessa lei, aquele que observa que foi liberto, e agora ele que persevera na prática, perseverar, continuar lutando constantemente, todo dia, não é dia sim, dia não, uma semana sim, uma semana não, é todos os dias, você lembrando ao sair da sua casa, Senhor, eu sou teu servo, e eu quero viver a tua palavra hoje nesse dia, no outro dia eu vou trabalhar de novo, Senhor, eu sou teu servo, eu quero viver a tua palavra, viver em tua presença nesse dia. Nós devemos lembrar isso todos os dias. Eu não posso acordar e sair, vou trabalhar, vou para o curso, vou para a faculdade e vou fazer o que eu bem entender da minha vida. Não! Quando eu entendo que foi salvo, agora eu tenho dono, eu tenho o Senhor da minha vida. E eu preciso viver para Ele. E aí Tiago vai dizer, não se esquecendo do que ouviu. Ou seja, ouviu, praticou. Aí ele vai dizer, mas praticando-a, será bem-aventurado naquilo que fizer. Josué 1, do 6 ao 8, Deus vai dizer a Josué isso, ó, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, Deus dizendo para Josué, tenha cuidado de obedecer a toda a lei, olha só, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela. Isso aqui está falando da lei, hoje a gente tem a palavra, é a mesma coisa. Então se a gente estivesse dizendo para Josué hoje, Josué, cuidado para obedecer a palavra do Senhor. Obedeça o evangelho, obedeça a palavra. De Gênesis a Apocalipse, obedeça aquilo que é para o cristão viver. Josué, obedeça. Nós somos Josué desse período, meus irmãos. Nós estamos aí, nós já vamos herdar a terra prometida. Mas como Josué, nós temos que ser fortes e corajosos constantemente para pregar o evangelho, anunciar as boas novas, para viver e vivenciar o evangelho de verdade. Nós temos que ser fortes e corajosos, crendo no poder do Espírito Santo. Então ele vai dizer, não se desvie, Josué, da lei. Então, meus irmãos, não se desvie da palavra do Senhor hoje, nem amanhã, nunca. Não se desvie dela, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha, olha o que ele vai dizer, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras do livro dessa lei. Ou seja, olha só, o próprio Deus dizendo para Josué, Josué, a lei, não deixa de dizer ela, não deixa de ditar ela. Se fosse para nós hoje, meus irmãos, não deixe de anunciar o evangelho. Não deixe de falar da palavra. E outra, não só fale, medite na palavra. Reflita nessa palavra. E aí Jesus vai dizer, Deus vai dizer para Josué, Josué, medita nela, mas não é qualquer hora, 10 minutos. Tem tempo, Josué. Medita nela de dia e de noite, Josué. Para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Talvez você não tenha o mesmo tempo que Josué. Talvez você não tenha o tempo de dia e de noite, mas o tempo que você tiver diante desse livro, gaste um tempo diante desse livro, medite nesse livro. Aí ele vai dizer que cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, Josué, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. As mesmas coisas que Deus está dizendo para Josué, para cumprir a lei. E hoje nós temos a palavra. E nós devemos cumpri-la. Mas o nosso maior propósito não é cumprir a palavra pelo que eu posso receber. Eu cumpro ela pelo amor que eu recebi do próprio Senhor. Aquele que foi muito perdoado sabe o peso do perdão que recebeu, meus irmãos. Aquele que foi perdoado pelos seus pecados e recebeu a salvação da vida eterna, da sua alma, sabe o peso do pecado do peso que você foi liberto, sabe o peso do perdão que você recebeu. Era um perdão inafiançável, meus irmãos.
Era um perdão, era um dinheiro, como se fosse um dinheiro que você nunca pudesse pagar. Nem se você trabalhasse 100 vezes a mesma vida, você nunca pagaria o preço do pecado que a humanidade carrega. Mas na cruz do Calvário, Ele levou sobre si os nossos pecados, foi moído, amassado. Deus se agradou em moê-lo ao nosso favor, para que pudéssemos ser redimidos pelo seu sangue. Então, eu vivo esse evangelho, não é porque eu vou ser abençoado, eu vou ter algo, como muitos dizem por aí. Mas eu vivo, eu ouço, eu obedeço e eu pratico porque eu sei quem foi que me comprou e quem é meu dono. Para concluir, precisamos de fato, como salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E eu creio que cada um aqui, meus irmãos, é um crente que foi salvo, é um crente que foi lavado pelo isopo, esfregado pelo sangue do Cordeiro e foi limpo, foi redimido. Você que está aqui nessa noite, o que comprou nossa vida por um altíssimo preço, nós que fomos lavados por esse sangue, redimidos por Cristo na cruz do Calvário, devemos ter compromisso com a palavra de Deus. Precisamos viver a essência da palavra. Ouvir a palavra sem praticá-la é enganar a si mesmo. É como se olhar no espelho, ver a roupa suja e não fazer nada. Ouvir a palavra e não praticá-la é ter uma falsa religião. Mas se nessa noite você entender que precisa viver um evangelho de verdade, não somente ouvi-lo, mas vivê-lo, eu creio que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. É importante essa mensagem em nossos corações. E falar